Estamos de volta com o programa Mogi em Revista dessa semana. Conforme prometemos, o segundo tempo do bate-papo incrível com o meu amigo Titio Marco Antônio. Fizemos nossa conversa na semana passada fluiu assim de uma forma muito rápida, Titio, e falamos pra caramba tal, porque quando a conversa é boa, é assim, né? E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de dublagem, né? Que é o outro carro-chefe do Titio, que ele é ator, locutor, ele é dublador, mas, por exemplo, se você conseguir tirar uma dessas três coisas que eu falei, você se considera mais o quê hoje? Você se considera mais um ator, mais um locutor, mais um dublador? Se bem que eu acho que o grande dublador ele tem que ser também um grande ator, né? Porque ele tem que entrar no personagem também, né? Eu tô certo, Titio? Verdade, não é nem que tem que ser, é uma obrigação. Você precisa ser um ator profissional para poder trabalhar com dublagem, para poder trabalhar com a sua voz em outras frentes, né? Eu, locutor, eu não me considero mais, não, assim, até fui, é uma profissão que eu também vou sempre carregar, mas eu acho que o trabalho que eu executo hoje, já há algum tempo na Kiss, e também nas outras frentes que eu trabalho, é de um comunicador, né? Porque locutor, hoje em dia, se fosse só um locutor, acho que nem precisaria mais ter uma pessoa ali. Hoje em dia tem softwares, né? Programas, a própria inteligência artificial, que você já coloca ali o programinha, ele entra com a hora certa e chama a música. Eu acho que eu sou um comunicador no sentido de que eu não se trata de uma voz bonita, bem colocada, se trata de alguém que troque uma ideia com o seu interlocutor, com o seu ouvinte, com o seu telespectador. É isso que eu tento fazer. Ah, sim. Isso você faz muito bem. E uma outra coisa que você faz muito bem é a dublagem, que, aliás, assim, toda hora eu ouço a tua voz. Agora, recentemente, eu fui assistir o Transformers com a minha noiva e a gente estava comendo a pipoca, e você sabe que é o seguinte, né? A gente que gosta de comer, eu termino a pipoca no trailer do filme, sabe? Antes de começar o filme, uma coisa de louco. E eu vi que estava passando o trailer do Indiana Jones, e eu vi que você está participando do Indiana Jones, né? Esse atual, né? Esse novo. Eu faço o vilão, né? O vilão que As tenta vilão, né? acabar com o ringue. Você falou uma hora lá para ele assim: eu esperei a minha vida toda por isso. Na verdade, eu tava com a boca cheia de pipoca e eu ouvi você. Eu falei: ó, o titio, voou pipoca para todo outro lado. Aí era você que estava lá. E assim, as pessoas também, elas ouvem a sua voz e associam a você na rua, assim, tal, quando você está num caixa de supermercado, numa farmácia, por exemplo, as pessoas perguntam se é você mesmo, tal. Acontece. Acontece bastante, tem sido bem mais frequente de uns tempos para cá. Por quê? Por conta das redes, né? A gente se expõe, eu gravo vídeos, eu tenho meu canal também no YouTube, eu sou uma pessoa atuante no Instagram, nas redes, enfim. E aí você fica mais exposto, né? Porque quando eu comecei, tanto na dublagem como no rádio, éramos vozes sem rosto. O dublador, ninguém sabia quem era a voz em português que estava ali na cara do Mel Gibson, do Sylvester Stallone, ou de quem quer que seja. A gente não tinha essa noção. A gente só ouvia em português, mas não se preocupava. Quem será que está dublando isso? Como será o rosto dessa pessoa? E assim no rádio também. Tanto que muitas pessoas até, sei lá, uns 15 anos, talvez, um pouco mais, um pouco menos, atrás, quando chegavam, falavam, nossa, mas você fala titio, eu imaginava um senhorzão com, chegando numa Harley Davidson, com um coletão de couro, e você é até jovem, mas porque éramos vozes sem rosto. E hoje em dia, com os programas de rádio sendo transmitidos ao vivo ali em formatos de live, com a dublagem sendo reconhecida, e hoje tantos eventos que acontecem desse universo geek, seja uma Comic Con, essas feiras de entretenimento, onde as pessoas vão lá e se vestem como os personagens dos desenhos, os cosplays, ou querem conversar com os dubladores dos jogos que jogam, né? Porque hoje em dia um outro universo que se abriu para o meu trabalho é também fazer muitos games, muitos jogos. Então essa galera quer saber, e essa galera elogia, e aí reconhecem.
Acontece muito, sim. Um dia eu fui numa hamburgueria com a minha filha lá no Tatuapé, que ela mora para aqueles lados, e aí nós fomos na hamburgueria, e um garoto muito jovem, acho que ele me seguia, talvez, na rede. Quando ele não se ligou muito no meu rosto, aí quando ele chegou eu comecei a falar, mas eu estava falando assim calmamente, como eu estou falando com você agora. Eu falei, olha, eu acho que eu vou querer esse mini hambúrguer para ela, um milkshake. Quando eu estava no meio do pedido, ele falou assim, você é o Iaço! Você é o Iaço! Eu já tenho quase 50, estou com a barba tão branca, meu HD interno já está cheio, tem muita coisa que eu nem sei. Mas o Yasuo é um personagem marcante, porque o Yasuo, para quem joga, para quem gosta dos games, ele é um dos personagens principais, dos lutadores lá, do League of Legends, o LoL, que é um jogo que a galera pira no mundo inteiro. E ele joga. E aí ele, pelo timbre, pedindo um milkshake de marshmallow, ele reconheceu como Yasuo. E aí ele me pediu, ele com o avental lá, eu não sei nem se o gerente depois deu uma bronca. Ele, o senhor pode, eu já não gosto muito que me chame de senhor. O senhor pode tirar uma foto comigo? Eu falei, claro. Eu sou sempre muito solícito porque eu acho muito legal você ter esse reconhecimento e a gente tem que retribuir de alguma forma, no mínimo com simpatia, gentileza e acolhimento. É assim que eu ajo. E aí eu levantei e tirei a foto com ele. E aí ele falou, o senhor pode falar uma frase? Juro que essa frase eu já nem lembrava, porque a gente grava tanta coisa, e é uma frase que é um símbolo do Yasuo, que é mais ou menos, a morte é como o vento, está sempre ao meu lado. Ele é um lutador, guerreiro. E aí eu falei a voz, agora você capricha no hambúrguer, tá? E me traz um bom lanche. Então isso é legal e é bacana. É bacana porque é uma forma das pessoas, as pessoas são muito espontâneas. Sim. E é legal esse carinho, né? É um carinho verdadeiro, né? É um carinho verdadeiro. E assim, por exemplo, na primeira vez que eu tive pessoalmente com você, eu juro, cara, a sensação que eu tive era de que a gente ia garimpar alguma garagem americana ali para encontrar alguma coisa antiga ali, porque me veio na mente o Mike, entendeu? O Mike Wolf. Mike Wolf, quer ver, ó? Se liga aí, ó, no Titio Marco Antônio fazendo o Mike Wolf. Peraí. Você tem o fantasma verde? Meu Deus do céu! Isso tá completo? Tá vendo a cara desse garoto? É a cara que eu fiz. Quando eu era criança, a gente não tinha muitos brinquedos, porque não tinha muito dinheiro. A minha mãe era solteira e trabalhou pra caramba pra criar nós três. Mas a gente tinha amigos. A gente ia na casa deles e eles tinham 7 irmãos. Eu andava com as crianças mais velhas. E os mais velhos jogavam esse jogo. E eu me lembro. Eu ficava sentado ali assistindo, fascinado pelo jogo e também fascinado pelos mais velhos. Isso brilhava no escuro, tinha um fantasma verde. Isso. E eu acho que você girava o fantasma verde. Tem sempre números. E também tinha essa casa, a casa mal assombrada, a árvore assustadora. Eu me lembro disso. Bom, eu nasci em 64, então eu acho que eu joguei isso talvez em 1970. Ver esse jogo me traz muitas lembranças. E essa é a grande vantagem de colecionar. A nostalgia, o vintage, tudo isso que a gente faz, porque faz a gente relembrar. Tudo bem, e quanto vale uma coisa dessa? Vai de 75 a 150. É sério? E Titio fazendo o Mike Wolf. Esse personagem é um personagem bem emblemático também na sua carreira, né, Titio? É uma série muito antiga já, bem longeva, tem mais de 10 anos. Está em cartaz, em exibição no The History, no canal The History. E ele, na verdade, não é um ator, o Mike Wolf, que eu dublo, né? Ele é um cara que tem uma loja que vende antiguidades, e ele sai, criou esse programa, esse formato, ele sai, né, por cidades americanas, junto com o Frank, o amigo dele, ou com o irmão, em busca de raridades. Então, é um programa que as pessoas gostam muito, mas são muitos personagens. E o grande barato dessa profissão, eu já estou há 25 anos dublando, ininterruptamente, o grande barato dessa profissão é que às vezes você não sabe o que vai ser sucesso e o que não vai ser. Às vezes você dubla uma coisa sem dar muita importância, ou sem criar grandes expectativas, e de repente aquele personagem vai marcar alguém. Então, isso é um sinal de que nós temos que fazer tudo com muito amor e com muita excelência, porque, de repente, para um cara, o Rick Grimes vai ser o The Best, o herói, que é do The Walking Dead, que é uma outra série muito famosa,
Ou para outros, como você, de repente o Michael Wolff, outros prefiram o Patrick, do Bob Esponja, e saiba que mais do que crianças, assim, muitos adultos, eu percebo, o desenho Bob Esponja já está há 23 anos no Brasil. Ele estreou há 23 anos no Brasil e no mundo, foi uma estreia simultânea. Então, as pessoas que acompanharam, que tinham 5, 6 anos quando estreou esse programa, hoje tem 30 e tantos e continuam gostando. É que nem a nossa geração, de repente, está vendo Pica-Pau, aparece o Pica-Pau, eu assisto, porque marcou a minha infância. Tom e Jerry, para essa galera é isso. Então, a gente não tem como saber. A gente tem que fazer tudo com muita excelência, porque sempre vai tocar o coração de alguém, qualquer que seja o personagem, qualquer que seja a produção. Como é que eu... Faz um pedacinho do Patrick aí pra gente ver. O Patrick é o que dá muito trabalho, porque o Patrick não é a minha voz natural. É uma voz que nós chamamos de caricata, tem que ter toda uma impostação. Ao contrário do Mike Wolff, que é um homem de carne e osso, mais ou menos com a minha idade, ou o Rick Grimes do The Walking Dead, que é um ator também com a minha idade, então é a minha voz. Você vai, faz a voz do Rick, o Rick tem a minha voz. Ei, André, vamos surgir. Às vezes com mais tensão, se a cena pede, às vezes com menos tensão, mas é a minha voz. Agora, o Patrick já é um personagem de um desenho, uma estrela do mar, então tem todo um universo lúdico aí, a fantasia, e aí ele tem essa voz diferente, que é mais ou menos: ei, Bob Esponja, vamos caçar água-vivas, eu quero brincar e comer hambúrguer de siri. E aí a gente vai criando, né? De acordo sempre com a voz original do personagem, a gente vai tentando se aproximar e dar, realmente, criar uma atmosfera. Você fez o Mandela também, não fez? Fiz, eu dublo em alguns filmes, tem alguns atores que eu já dublo em alguns filmes, né? O Idris Elba é um deles, e o Idris Elba interpretou o Mandela na cinebiografia desse grande líder. Foi uma honra para mim, porque eu sempre admirei Nelson Mandela, sempre fui me encanta a história de vida dele, e poder interpretá-lo foi realmente um desafio e um grande prazer. Uma vez eu entrevistei um colega seu de profissão, que acho que você deve conhecê-lo, que é o Carlos Machado, que ele... Nelson Machado, que ele fazia a dublagem do Kiko, né, do Chaves. E ele falou que um dos grandes sonhos da vida dele era ter conhecido o Kiko, pessoalmente, né, o Carlos Villagrán, e ele conseguiu conhecer o Carlos Villagrán e tal. Você conseguiu conhecer também algum ator estrangeiro, assim, que você tenha feito alguma dublagem dele também? Dublado? Não. Ele não só... O Nelson não só conheceu, como participou até... Foi, acho que na época que o Jô Soares ainda tinha programa no SBT. Foi ele, o Carlos Villagrán. Ele foi em alguns eventos com o Carlos Villagrán, assim como a Cecília Lemes, que é minha amiga, foi em várias ocasiões com a Chiquinha e outros, os Carlos Seidel, que também é o nosso colega, esteve... Não, ele não esteve com o Seu Madruga, porque o Seu Madruga já morreu faz muito tempo. Mas, assim, tiveram esse contato, né? Eu não tive. Gostaria de conhecer. Outro dia eu postei um vídeo, um trechinho de American Pickers, e como eu marquei o programa, aí depois eu vi entre os comentários que estava um comentário do Michael Wolff, dizendo, ele falou, nada mal, gostei, tipo, a voz dele em português. Eu achei bacana, mas assim, um contato de cumprimentar o ator ainda não rolou. Eles ainda não tiveram esse privilégio de te conhecer, né, Titio? Oh, meu Deus, aí você tá... Titio, mas falando em privilégio, você tá ensinando muita gente aí a falar melhor, a conseguir fazer locuções e tal, com o curso que você está ministrando, né? Fala pra gente um pouco a respeito desse trabalho que você faz também, para ensinar as pessoas a falar melhor, que não é só um trabalho em termos profissionais, né? É também para aquela pessoa que é retraída também, para aquela pessoa que não consegue se expressar no ambiente de trabalho. Qualquer pessoa que deseje falar melhor, que deseje vencer barreiras, a timidez, o nervosismo, aquele frio na barriga, aquela tremedeira que dá quando precisa falar. Esse curso eu ministro desde 2004. Vai fazer 20 anos já, que é um curso de oratória, mas não é um curso de oratória tradicional.
Eu não trabalho com aquela comunicação executiva, somente business, porque o meu curso ele é bem heterogêneo, né? Assim, o meu público é bem heterogêneo. Eu tenho desde o CEO da multinacional até a enfermeira, a vendedora de hot dog, o cabeludo jovem que gosta de Metallica. É um público eclético que gosta de rock and roll e que precisa melhorar a sua fala, né? Porque qualquer profissão hoje, você pode ser um camelô, você pode estar comandando um programa como você está agora, você pode ser um professor, ou simplesmente um estudante que precisa, em algum momento, ir apresentar o trabalho lá na frente. E se você treme na base, se você não consegue ter um mínimo de inteligência emocional para controlar um nervosismo, para vencer certas barreiras, e são muitas, né? Às vezes é uma baixa autoestima, às vezes é uma rejeição, uma reprovação à própria imagem, o cara não gosta da voz, se acha despreparado, tem medo de fazer papel de ridículo, o que é que os outros vão pensar se eu for lá e falar. Então, eu tento dar ferramentas, através de jogos e dinâmicas que eu proponho, que foram muito úteis para mim, porque eu também fui esse cara, esse gordinho esquisito, que sentava no fundão da classe, que não gostava de, de descer para o recreio, porque eu tinha timidez, eu tinha insegurança, eu não me aprovava, eu não gostava de mim. Então, através de técnicas, quando você tem o conhecimento, você precisa conhecer aquilo que você vai falar, ou aquilo, a função que você vai executar, mas quando isso acontece, você pode mudar. Falar bem não é dom. Ele já nasceu com o dom de falar no microfone. Não. A gente aprende, a gente adquire técnicas e se torna um bom contador de história se a gente assim quiser. Entendi. E para os interessados para esse curso, são turmas esporádicas, né, que são abertas? Eu faço turmas presenciais, eu faço uma média de 2 turmas no primeiro semestre, mais 2 no segundo semestre, mas tem o nosso perfil no Instagram, que é o @pra você falar bem. Se você jogar na internet, também aparece o nosso site Pra Você Falar Bem, bota Titio Marco Antônio, tem lá o nosso conteúdo, tem lá o que eu trabalho ao lado de uma psicoterapeuta, né? Porque eu trabalho mais as técnicas de voz, como estruturar um discurso, como o corpo deve agir, porque a gente fala também através de gestos, eu dou técnicas vocais, de dicção, de postura, e a Ana Vitimaia, que é a psicoterapeuta que trabalha comigo, ela vai na origem dos bloqueios. Né? Ela vai do porquê você não gosta da própria aparência, porquê que você... E geralmente esses bloqueios têm origem na primeira infância, porque é o bullying que você sofreu na escola, é o cara que te chamou de gordo, é o nariz, o cara que zoou porque você tem um nariz grande. Isso vai criando uma síndrome de rejeição, a nossa autoestima se abaixa. E se você não tem segurança, e se você já é tímido por natureza, se você já tem uma tendência a ser mais introvertido, aí você vai querer se expor cada vez menos. E um profissional de sucesso hoje em dia, principalmente nesse Black Mirror que estamos, onde um computador, um clique, um enter resolve muita coisa, o que falta? É isso, esse tete a tete, esse olho no olho, essa humanização. E muitas pessoas buscam isso e eu tenho tido êxito, viu? Porque muitos se surpreendem e gostam, e o nosso curso sobrevive todo esse tempo pelo boca a boca, pelas pessoas que fazem e indicam para outras. É isso. Legal. A gente já está encerrando aqui já. Para finalizar, eu não sei se é possível você dizer isso, mas se você pudesse chamar um único herói do rock, vamos dizer assim, para você, para sentar numa mesa ao seu lado e tomar uma cerveja, quem que você chamaria? São tantos que eu gostaria, mas se eu tivesse que escolher um, eu não ia titubear. O Madman, Ozzy Osbourne. Eu sabia que você ia escolher esse velho louco, desde que eu era pequeno, ele polui os meus pensamentos.